Dev, nessa aula aqui a gente vai ver como é que a gente coloca os controles do nosso componente de sessão. Então olha só, tu só pode ser maluco se tu não assistir essa aula aqui até o final, porque cara, vai estar muito top. Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, Tailwind CSS e TypeScript. Cara, nessa aula aqui a gente vai colocar os controles da nossa sessão. Até agora a gente tinha configurado apenas a parte ali de responsividade, de colocar o scroll e tudo mais, né? Mas nessa aula aqui a gente vai configurar de uma vez os controles, que são aqueles botõezinhos flutuantes no início e no final da nossa sessão. Então, bora lá! Mas antes, passando aqui rapidinho só para te deixar um recado, ó, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui e dar o like nesse vídeo, cara, isso aqui faz toda a diferença. Olha só, eu tô produzindo todo esse curso aqui para ti com o maior desempenho possível, então o mínimo que eu espero de volta aí de ti, como pagamento aqui por isso, é só se inscreve no canal, dá um like no vídeo, é só isso que eu te peço. E outra, se tiver dúvida sobre o conteúdo que eu tô colocando aqui, deixa nos comentários ali, que assim que possível eu vou te responder, tá ok? Bom, bora lá então, eu vou puxar o Notion aqui só pra gente dar uma leve visualizada no que a gente vai fazer aqui. Nós vamos adicionar os nossos botões do componente de sessão, vamos configurar o CSS para o scroll, para ele ficar com aquele scroll diferenciado, vamos deixar os botões aqui condicional, conforme a variante da nossa sessão. Vamos desabilitar os botões conforme o scroll e deixar os botões clicáveis ali, né? Os botões no final das contas eles vão ser sempre clicáveis, né? Não sei o que eu queria dizer quando eu coloquei esse tópico aqui, mas beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma olhada como é que está o nosso projeto. Olha só, esse aqui é o Mono Mobile que a gente deixou na aula anterior. Vamos maximizar aqui a nossa tela, ó, deixar nesse tamanho, porque agora a gente vai configurar isso daqui, ó. Tá vendo esse scroll aqui? Vamos começar a fazer essa configuração, vamos colocar os botões aqui. E por onde é que a gente começa? Bom, primeira coisa que eu vou querer fazer aqui vai ser já colocar os nossos botões aqui, os botões flutuantes, para a gente ter uma noção de como é que as coisas vão ficar, né? Para a gente ter uma noção de como é que esses botões vão funcionar. Beleza, vamos lá, vamos para o Visual Studio Code e aqui dentro, olha só, vamos lá no nosso componente de sessão. Olha aí, o componente de sessão. Vou aumentar aqui o espaço disponível para o código. E aqui dentro, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser assim como tu imagina. Não sei se tu está imaginando alguma coisa, mas, cara, a gente precisa colocar dois botões, um no início e outro no fim, certo? Assim como tá aqui, ó, no nosso protótipo. Deixa eu puxar ele, ó. Tá vendo esse aqui? É o nosso protótipo. Vamos só ver aqui, ó, qual é que é o ícone que a gente está usando. Ó, a gente está usando o Material Icon e a gente está usando ó, o Keyboard Arrow Right, beleza? Esse é o ícone que a gente vai usar e depois a gente usa o Left para o outro lado. Então, esse botãozão aqui ó, que a gente vai utilizar, beleza? No Visual Studio Code, vamos começar colocando um button aqui e dentro desse nosso button, vamos colocar MD Keyboard Arrow Right. Nesse caso aqui, na verdade, ele seria o arrow left, né? Vamos colocar aqui, ó, o left, beleza? Mas eu vou, ó, tem que importar ele também, né? Eu vou deixar o right aqui, ó, já importado, porque a gente vai acabar usando esse cara, né? Vamos dar uma linha aqui, ó, de espaçamento entre esses dois. Aqui ficam os importes internos e aqui os externos. Beleza? Então a gente já tem o botão aqui. Deixa eu colocar, ou melhor, eu vou esperar para duplicar esse botão, ele para cá, porque aí a gente depois duplica ele com o CSS, com tudo já configurado, tá? Vamos lá, então, vamos aqui no nosso projeto e olha só, o que a gente tem aqui? Nada, aparentemente, né? Não apareceu nada aqui. Deixa eu dar um F5. Aí, ó, agora sim, ó. Tá vendo que a gente já tem o nosso botão aqui? Né? Ele tá fazendo parte aqui do scroll. Quando a gente scrolla, ele fica fixo ali e tudo mais. Beleza, a gente já vai resolver isso. Bom, o que a gente vai fazer agora então vai ser colocar as nossas classes aqui, vamos passando um class name aqui. O nosso botão, para ele ficar parecido com aquele do nosso protótipo, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Ele, olha só, aqui a gente tem o icon right, certo? Esse icon right, se a gente der uma olhada nele, tu pode ver que ele tem na verdade larguras fixas, né? O height e o width dele é fixo, então são 56 de cada lado. A gente pode seguir a mesma ideia, né? Vamos aqui para o Studio Code e vamos passar aqui, ó, h
traço, que é o nosso height, né, a nossa altura. Vamos dar um autocomplete aqui e para encaixar o 56, ó. 11, 12, aqui, ó, 56. H14 e W-14, beleza? Se a gente voltar no navegador do nosso projeto, olha só, pode ver que ele tá, tipo, esquisito, na verdade, ó. Tanto que ele tá um botão, beleza? Só que ele ainda tá esquisito, né? Ele tá todo quadrado, o ícone tá pequeno e tudo mais, né? Aqui no nosso protótipo, olha só, o ícone, ele tem um tamanho de 32 pixels, beleza? Então, ó, pro nosso ícone aqui, a gente vai passar um size para ele de 32. Vamos ver se ele não vai ficar um tamanho muito grande, porque às vezes não é a mesma coisa, tá? Ó, não, eu acho que ficou bem interessante o nosso ícone aqui. Vamos dar um F5 aqui para ver. Olha, eu acho que ficou bem interessante esse tamanho, beleza? Só que tu percebe que ainda tá esquisito, né? O ícone, ele não tá centralizado dentro do container do botão. Mas antes de a gente centralizar ele, vamos passar a classe aqui, ó, que é o bg-primary, porque aí a gente vai começar a ter uma noção de como é que tá aonde tá o nosso botão, né? Aqui tá ele. A próxima coisa que a gente tem que ajustar aqui é o border, ou melhor, não é o border, na verdade é o rounded-full. E esse rounded full, basicamente o que ele faz é deixar arredondado 100%, né? Então ele fica 100% arredondado. Beleza, olha só, o botão já tá com cara de botão, já tá bem parecido com o que a gente espera. Agora, a próxima configuração que a gente precisa fazer aqui é centralizar esse nosso ícone. Como é que a gente faz isso? Com o bom e velho flex. A gente vai passar flex, aí para ativar o display flex, vamos colocar items center e justify center. E aí, ó, a gente centraliza o nosso ícone. Olha aí, ó. Tá 100% centralizado, beleza? Ele, na verdade, até tá um tanto esquisito, na verdade, né? Ele parece que tá um pouco mais para um lado do que para o outro. Mas eu acho que pode ser sensação minha aqui, de repente. Mas, enfim, por hora ele vai ficar assim. Aí, o que que acontece? Pode ver que é o seguinte, ó. A gente vai dar um scroll aqui e esse cara ele vai scrollar junto, né? Então vamos testar uma configuração aqui para ver se isso aqui resolve. Primeira coisa, vamos passar aqui, ó, um absolute. Esse absolute, olha só, eu acho que era esse cara aqui que a gente queria, ó. Ó, com a classe absolute, o que a gente faz é fazer com que o nosso botão ele saia fora da influência da nossa UL. Né? Então pode ver que, olha só, a nossa UL ela tem a classe aqui, ó, ela tem o flex, na verdade ela tem a grid, né? Ela tá com a grid, então ela vai fazer todos os elementos dentro dela se comportem de uma determinada maneira. Só que como a gente colocou um absolute aqui, a gente tirou o nosso elemento, ele continua dentro do L, então ele respeita aqui a caixa do L, vamos dizer assim, só que ele tá fora, né? Então ele não sofre efeito do scroll aqui, inclusive. Beleza. Agora, o que que a gente pode fazer? Porque assim, ó, eu quero que esse cara aqui ele fique centralizado. Como é que a gente consegue fazer com que ele fique centralizado na tela? Vamos ter que pensar em algumas maneiras. E eu, sinceramente, deixa eu pensar, como é que a gente poderia fazer isso? Vamos testar aqui, ó, vamos colocar top 0 e bottom 0. Vamos ver o que que acontece. Ó, não, ficou esquisito, ele ficou lá em cima, né? Não é o que a gente quer definitivamente. Vamos capar isso aqui fora. Vamos testar aqui, ó, a seguinte configuração. Vamos passar aqui um MY-alto. Vamos ver o que que acontece. Ó, não funcionou. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que o nosso absolute aqui, ele não vai funcionar da maneira que a gente está esperando. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar aqui o stick. Deixa eu ver. Autocomplete. Aí, ó. O stick. Aí, agora sim, cara. Só que tem um problema. Ó, percebe que com o stick, ele permitiu que o margem alto aqui, ele fizesse o nosso elemento ficar, tipo, centralizado aqui na vertical. Só que tem um problema, ele ainda está sofrendo influência do scroll, né, vamos dizer assim. Então, para resolver isso, vamos passar o seguinte, ó. Vamos passar aqui, ó, um left 0. E aí, ó, se a gente der o scroll, pode ver que ele ficou travado aqui no canto. Então, por que disso, né, basicamente? Porque assim, ó, o stick, na verdade eu acho que esse stick aqui, ó, ele não tá fazendo nada por nós, né?
Não, ó, ele faz sim. A gente precisa do stick aqui, porque aí ele muda a forma como o elemento se comporta com relação ao grid, né? Então, a gente precisa desse cara aqui. O margem alto vai centralizar, vai deixar a margem do topo automática, de baixo também. Então, ele joga o nosso elemento para o centro. E o left faz com que o nosso elemento fique fixo na esquerda, né? Agora, a gente só precisa configurar algumas coisinhas a mais, que é o seguinte, ó. Quando a gente joga aqui, ó, pro final, nós queremos que o nosso elemento, ele, tipo assim, a gente quer que esse card aqui, na verdade, ele não venha até aqui, né, como ele tá vindo. A gente quer que ele fique, tipo, por aqui assim, ó, mais ou menos, né? Como é que a gente faz essa configuração aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte, ó, vamos passar um M, ou melhor, um menos ML traço 14, ó, é 14, ó, tá vendo? Então, olha só, a gente está definindo aqui um IDEF de 14, certo? 56 pixels de largura para o nosso botão. Quando a gente passa esse ML14, esse ML quer dizer que é margin left de 56 pixels negativos. Ah, então, se a gente voltar aqui, ó, tu pode ver que, olha só, o nosso card ele já está aqui no canto e olha só, o nosso botão ele continua ali. Tá? Só que, claro, tem um detalhe, a gente precisa configurar ainda a questão do scroll, para que se eu tiver com o scroll aqui, eu não preciso que esse botão apareça, mas sim que esse cara aqui, desse lado, ele apareça. A gente já vai configurar isso daqui também. Mas olha só, deixa eu puxar meu rosto para cá, vamos continuar configurando. Eu vou copiar esse cara aqui agora e vamos colocar aqui, porque agora a gente vai colocar o arrow right, ok? E aí, colocando isso, vamos dar uma olhada no navegador como é que fica, ó. Pode ver que, tipo, ó, o cara ele até tá fixo ali, ó, tá vendo, ó? Ó, percebe que ele tá configurado, só que ele não tá do jeito que a gente espera, né? Ele tá sumindo ali com o scroll. Como é que a gente resolve isso daí, ó? Vamos aqui no nosso componente, agora esse botão aqui, e a gente vai configurar o seguinte, ó. Primeiro, aí, em vez de ser no left, que ele vai ficar fixo, ele vai ficar fixo no right. Só com isso, eu acredito que a gente já consiga, ó, com que ele fique fixo, beleza? Ó, ele já está praticamente 100%, beleza? Só que eu ainda vou mudar mais uma coisa. Em vez de ser um margin left, vamos colocar um margin right aqui, um MR, só para garantir. Mas já está tudo 100%, ó. Se a gente der um F5 agora, a gente tem os nossos botões aqui fixos no canto, tá? Só que claramente, quando a gente clica no botão, opa, tem um detalhe, ó. Aqui ficou esquisito, ó. Nesse cara ficou certo, nesse outro não, ó. Tá vendo esse espaço aqui? Eu acho que eu não deveria ter mexido no margin left, ó. Deixa aqui o ML14 também. Aí, ó, agora sim, ó. Então precisa ser o ML14 nos dois, beleza? Bom, agora vamos configurar o clique do nosso botão aqui, para quando a gente clique, ele faça esse scroll aqui funcionar de fato, né? Assim como a gente tem na nossa aplicação final, ó. Pode ver que eu tenho aqui, ó, o card, primeiro ele some, né? Quando a gente tá com o scroll no final, ó, ele some. Depois a gente clica aqui, ó, ele vai pro lado e quando chega no final do scroll, ele some também, né? Mas vamos primeiro configurar o clique dos botões, tá? Para depois a gente configurar para o botão sumir ou não. Como é que a gente vai fazer isso? Bora lá. Para a gente configurar isso daí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso componente de sessão, ó, a gente vai cadastrar aqui um use effect. Vamos colocar o use effect, vamos passar a função aqui de effect para ele, tá? E aí, ó, só voltando na tela rapidamente, deixa eu vir aqui, ó, tu já vai perceber que ele deu erro, né? Por quê? Porque ele vai pedir para a gente colocar o use client no topo do nosso arquivo. Porque assim, ó, esse componente agora, ele vai passar a ser modo client apenas. Então ele não vai mais funcionar em server-side. Até o momento, esse cara aqui, ele era renderizado lá dentro do servidor também. Só que agora ele não vai ser mais renderizado. Ele vai ser renderizado apenas aqui no front-end. Tá, beleza? Bom, então, voltando ao que a gente precisa fazer, a gente vai precisar fazer com que quando a gente clique no nosso botão, ele faça com que o scroll que está nesses caras aqui se modifique, né? Como é que a gente consegue fazer esse scroll aqui modificar? Vamos aqui, ó, no console e eu vou te mostrar como isso aqui é simples de fazer. Olha só, e é via JavaScript nesse caso.
Olha só, vou selecionar aqui, ó, o nosso UL, beleza? Com o L selecionado, eu vou vir aqui no console e eu vou digitar $0. O que é esse $0? Aqui nos elementos, pelo menos no DevTools, em navegadores baseados no Chrome, pelo menos, tu vai ter aqui, ó, tu seleciona o elemento e aí quando tu vem no console, se tu colocar $0, tu consegue pegar a referência para o elemento, tá? Então a gente vai estar manipulando, digamos assim, via JavaScript este UL aqui, tá? Tanto que se eu colocar aqui, ó, 0.tag, ó, tag name, ó o tag name ali, ó, tá vendo que é um UL, beleza? Então tá, tu já entendeu, a gente vai manipular o nosso elemento UL. O que a gente vai manipular nesse cara? A gente vai fazer o seguinte, ó, vai ser .scroll_to. Esse scroll to, ele vai ser uma função que tu pode passar, olha só, ele tem uma sobrecarga, né? Então ele recebe dois tipos de parâmetro. Ou a gente passa um objeto com algumas especificações de como que vai ser esse scroll, ou a gente passa, tipo, a quantidade de pixels que a gente quer fazer o scroll. Então, olha só, a primeira posição é o X, beleza? Então, olha só, a gente está no nosso scroll no 0. Então, eu vou passar, por exemplo, ó, 10. Vou fechar parênteses e vou teclar Enter. Ele deu erro porque eu preciso passar o segundo parâmetro também, tá? Então, olha só. Passei o segundo parâmetro, vamos deixar o Y seria um scroll vertical, a gente vai deixar sem nada configurado e vamos teclar Enter. Ó, tu percebe que ele deu uma leve movimentada? Olha só, deixa eu colocar de novo. Ó, se eu teclar Enter, agora ele não mudou nada. Por quê? Porque eu preciso, ó, vamos colocar uns 30 aqui. Olha, ó, 30. Teclei Enter, tu pode ver que ele modificou o nosso cara aqui, né? Vamos colocar aqui uns 100, vai dar para visualizar melhor o scroll. Olha aí, ó. Deu para visualizar que ele mexeu mais. Dá para colocar mais. Dá para colocar uns 300 aqui, ó. Olha aí, ó. Show. Tá vendo que eu coloquei um scroll to, eu consigo forçar o scroll, tá? Então, olha só. Puxei de volta. Se eu teclar Enter no scroll to, eu vou fazer a navegação. Quase não deu para perceber dessa vez, mas olha só. Tá vendo essa barrinha aqui? Ó, joguei ela pro início. Presta atenção o que vai acontecer com ela. Ó, teclei Enter. Olha aqui onde ela foi parar. Ela foi parar no final. E tu deve ter notado que isso daqui é ruim, né? Tipo, até porque quando a gente clica aqui, ó, tu percebe que ele tem um scroll suave, né? Tipo, ele é tranquilo, é macio, digamos assim, né? É um scroll leve, sabe? Tipo, não é aquela coisa instantânea, bruta, né? Como é que a gente resolve isso? Lembra que eu te falei que essa função aqui, ela recebe uma sobrecarga, que seria esse options que a gente tem aqui? Bom, a gente vai passar um objeto para esse cara, e para esse objeto aqui, ó, a gente vai poder especificar o behavior. Behavior. Ele não está autocompletando para mim, né? Ele podia autocompletar aqui. Mas se eu não me engano é behavior. Eu acho que é isso. E aí para esse behavior a gente vai passar smooth. Ok? E a gente vai passar um segundo parâmetro que é o left. E aí vamos passar os 300. Aí, ó, agora sim, ó, acertei o nome do parâmetro, né? Meu inglês aí não tá 100%. Mas olha só, quando a gente executa esse scroll to com o behavior smooth, o que a gente está dizendo? A gente quer que o scroll ele aconteça de forma suave, né? O que é smooth aqui do inglês? Vamos ver. Ó, é suave, né? Então, é um scroll suave. Então, ó, quando eu teclo Enter, tu pode ver ó, que ele navega devagarinho, né? Então, é exatamente esse o comportamento que a gente quer. Então, ó, quando a gente clicar nesse botão, a gente quer que aconteça um scroll tipo suave para a direita. Só que quando a gente apertar neste botão aqui, a gente quer o quê? Que o scroll volte tipo mais para cá, mais para o início. Nesse caso eu vou colocar 0. Então, ó, pode ver que ele vai pro início. Aí a gente pode ficar brincando aqui, né? E aí, ó, ele vai fazendo o scroll até o final ou faz o scroll até o início e assim por diante. Agora é o seguinte, a gente precisa pegar esta funcionalidade, esse JavaScript aqui, que a gente está acessando o nosso elemento diretamente, e a gente precisa levar isso para dentro do React. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no React, então lembra que eu coloquei o useEffect, né? Eu acho até que a gente não vai usar esse cara aqui. Eu acho que a gente não vai usar esse aqui, na verdade. Ó, vamos trocar esse... Deixa eu reordenar aqui o import. Vamos trocar esse cara aqui, ó, pro useRef. Esse useRef, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos declarar uma const aqui embaixo. E a gente vai chamar de scroll
ref, beleza? E o scroll ref vai receber o use ref, que vai inicializar como nulo. Só que tem um detalhe. A gente precisa passar aqui, ó, uma tipagem, né? O que é esse scroll ref? Ele é só nulo? Não. Ele vai ser um HTML, UL, ó, o list, na verdade, ó, é o HTML, o list element ou nulo, tá? Ele inicializa nulo, mas depois que ele não for mais nulo, ele vai ser este tipo de elemento aqui, tá? Esse nosso scroll, eu vou pegar ele, ó, e eu vou aqui embaixo no nosso UL, vamos teclar Enter e vamos passar aqui, ó, ref. E aí a gente passa o nosso scroll ref. O que a gente está fazendo aqui? Ó, a gente está atribuindo para essa nossa constante a referência para o nosso elemento. Com isso, a gente pode criar aqui, ó, uma constante, a gente pode criar uma função, na verdade, e essa função, ela vai ser o seguinte, ó, vai ser handle scroll, beleza? E ela vai receber uma arrow function, e esta função aqui, ela vai receber apenas um parâmetro, que vai ser o seguinte, ó, vamos passar o scroll, beleza? Que ele vai ser um number. Aqui dentro, o que a gente vai fazer dentro dessa função? Vamos pegar esse nosso scroll ref, ponto, current, ponto. Olha só, tá vendo todas essas opções que estão aqui? Isso aqui, estas opções aqui, elas só aparecem aqui porque a gente definiu esta tipagem aqui, tá? Então isso aqui só vai acontecer por causa disso. Beleza, então olha, o que a gente vai acessar aqui? A gente vai acessar o scroll, olha só, scroll to, beleza? Scroll to, vamos passar um parâmetro. Para ele a gente vai usar sobrecarga, olha só a sobrecarga aqui, tá vendo? Ó, igual aquilo que eu expliquei lá no console. Tu pode passar o X e o Y diretamente, só que tu vai ter uma navegação ela bruta, né? Muito rápida. E aí não é interessante para o usuário, para uma boa experiência. E a gente pode passar, ó, o options. E agora, deixa eu colocar um ponto e vírgula no final. Nesse options aqui a gente passa um objeto, Ctrl espaço. Olha só o que a gente consegue fazer. A gente pode mexer no scroll tanto na horizontal quanto na vertical também. É apenas somando ou diminuindo esses valores aqui a gente consegue modificar isso daqui. Agora, para o nosso behavior aqui, vamos selecionar um comportamento, né? Como é que vai ser o nosso scroll. A gente pode deixar automático, a gente pode deixar instantâneo, que esses dois aqui, ó, é praticamente a mesma coisa para o nosso caso aqui. Tipo, ele vai fazer uma navegação bruta e não é o que a gente quer. Então a gente quer o smooth. Beleza. Agora a gente vai passar o left. E para o left, o que a gente vai passar? A gente precisa passar o seguinte. Aí eu preciso que tu entenda uma coisa. No nosso... Deixa eu comentar aqui para a gente poder mostrar na tela aqui que vai ser mais interessante. Então olha só, o que vai acontecer? Quando a gente clicar neste cara aqui, a gente quer que o nosso scroll vá um pouquinho para o lado, certo? Beleza. Só que assim, eu não quero que ele vá até o final, sempre. Porque o que acontece? Pode ser que eu tenha muitos cards aqui. Pode ser que essa minha lista seja gigante. E eu não quero que apenas um clique, o meu session aqui, o meu scroll, ele vá até o final. Porque o usuário tem que ver o conteúdo até o final, certo? Ele tem que respeitar isso daí. Só que o problema é o seguinte, é que aqui o left que a gente informa, ele é basicamente uma posição fixa. Ou seja, se eu colocar 300 aqui, como a gente configurou no navegador, sempre que eu executar esta função, ela vai receber 300, certo? Ele vai deixar o scroll sempre fixo na mesma posição. E não é o que a gente quer. A gente quer o quê? Que conforme eu avance, tipo, eu cheguei, por exemplo, no scroll tá no 0, beleza? Então eu somei 300, então ele vai avançar um pouco para frente, ele parou no 300. Se eu clicar de novo, eu quero que ele vai mais um pouco para frente, certo? E assim por diante, então a gente quer que isso aqui aconteça. Como é que a gente faz isso se esse cara ele só recebe valores fixos? A gente consegue fazer o seguinte, ó, pegar, ó, vamos criar uma nova constante aqui e vamos chamar de current scroll left, que esse cara vai ser igual a scroll ref ponto scroll left. Simples assim. O que é esse scroll left? Adivinha vocês aí?
ele é exatamente a posição que o nosso scroll tá lá da beirada da tela, tá? Então, ó, se eu pegar essa função aqui, ó, e colocar aqui, basicamente não vai acontecer nada, mas eu posso fazer o seguinte, ó, eu pego esse scroll que a gente recebeu por parâmetro e faço uma concatenação, ó, faço uma soma. Eu só tenho que tratar que é o seguinte, ó, que esse nosso scroll aqui, ó, ele pode ser undefined, é number ou undefined. Então, ó, porque este cara aqui, na verdade, é number ou defined. Então a gente faz o seguinte, ó, se for undefined, então joga 0, beleza? E olha só o que acontece, agora a gente tem um cara somente number. E aí a gente pode fazer a soma aqui. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Sempre que eu quiser fazer uma navegação para a direita, basta, deixa eu dar um F5 aqui para ele carregar a nossa tela de novo, basta eu clicar no nosso botão, que ele vai executar aquela função, a gente tem que configurar isso, e ele vai sempre somar um pouquinho do scroll, beleza? Então, olha só, vamos pegar essa nossa função aqui, ó, e vamos aqui no nosso componente da direita, vamos quebrar a linha aqui, ó, para a gente configurar que vai ser mais interessante. Aí, ó, aqui a gente passa onClick. No onClick, a gente vai passar uma arrow function. E a arrow function aqui, ó, deu uma zoada aqui no console, mas tá tudo certo. Ó, aqui a gente vai passar, por exemplo, 100. Olha só. Então, o nosso botão, no onClick dele, deixa eu apagar esse 9. No onClick dele, ele vai executar o nosso handle scroll, beleza? Esse handle scroll, a gente vai passar 100 para ele. Por que ele... Ah, eu passei um L maiúsculo aqui, ó, tá? OnClick, então ele passa 100. Este 100 vai ser executado aqui, a gente vai pegar o valor que já está presente no nosso componente, a quantidade de scroll que já existe, e a gente vai somar ela para ter uma nova posição de scroll, e aí a gente vai fazer um scroll suave, né? Então olha só, vamos dar um F5 aqui para garantir, beleza? Quando eu clico no botão, olha só, ele já está executando, ó. Top. Agora a gente só tem que configurar o botão aqui, ó, da esquerda que ainda não está configurado. Vamos copiar esse cara aqui, ó. Ó, vou copiar isso daqui e vamos colar neste botão daqui, ó. Beleza, colei. Deixa eu quebrar a linha aqui no final também para ficar interessante. Só que agora tem um porém, ó. Se a gente voltar aqui, tu pode ver que, olha só, percebe que eu tô com o scroll aqui, ó, no final, ó. Deixa aqui mais ou menos. Se eu clicar nesse botão, ó, percebe que ele foi com o scroll pro final? Não é o que a gente quer, certo? O que a gente quer? A gente quer que ele volte. Olha só, só que se a gente está recebendo o valor de 100 aqui e somando, tudo que a gente precisa, na verdade, ó, neste cara, é passar um valor negativo. E olha só o que acontece. Ó, deixa eu dar um F5 aqui. Ó, tô no início, beleza? Não acontece nada. Se eu clicar aqui, ó, ele tá indo para a direita. Agora, se eu clicar aqui, pode ver que ele já está voltando. A gente só vai modificar uma coisa aqui, ó, vamos trocar a velocidade do nosso scroll. Ou melhor, a quantidade que ele vai navegar. Vamos colocar aqui uns 350, que eu acho que vai ser interessante. Por que disso? Porque senão a gente vai ficar clicando um monte de vezes e navegando pouca coisa, entendeu? Então eu acho que tem que navegar um pouco mais rápido. Ó, se a gente clicar aqui, ó, ele já navegou até o final. Se eu clicar de volta, já navegou para cá. E aí ele pode ficar nessa interação ali com os botões, beleza? Agora olha só, tá vendo aqui do lado que a gente tem esse erro? Isso aqui, eu não sei se está acontecendo isso para vocês, tá? Mas isso aqui acontece porque, olha só, a gente tem na nossa lista aqui, no nosso card, a gente está duplicando as nossas chaves, né? Então ele está usando sempre a mesma key para os elementos do React. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá na nossa página inicial, só para ele parar de dar aquele erro ali, ficando feio no nosso console, né? Vamos alterar aqui, ó, o title, vamos colocar aqui 1, beleza? No próximo a gente coloca, olha só, no title 2. No próximo, vamos colocar aqui 3. E no último, a gente poderia até deixar sem nada, mas vamos colocar 4, beleza? Minimiza aqui, ó, posso fechar nossa página. Volta aqui, vamos dar um F5. E olha só, já não tá mais reclamando, né? A única coisa que ele tá reclamando aqui, ó, é desse priority aqui, esse negócio aqui que depois a gente resolve isso, beleza? Bom, então olha só, a interação com os botões elas já estão funcionando. Deixa eu ver em quanto tempo de aula que a gente tá aqui. Olha só, a gente já tá com mais de meia hora de aula. Eu vou fazer o seguinte, ó.
Me conta aqui embaixo nos comentários se ficou com qualquer dúvida sobre o que a gente fez aqui. Vamos encerrar essa aula por aqui e na próxima aula a gente finaliza essa configuração aqui. Tem mais algumas coisas que vai ser interessante eu te mostrar uma primeira vez como é que é, o porquê que a gente está fazendo isso, como é que a gente configura, beleza? Dev, a gente se vê na próxima e valeu!